Vida de Pet. E olha, vamos falar de saúde do pet, já que a gente está falando de pet aqui. Eu sei que tem muita gente que tem o seu pet, que acompanha o nosso programa. Você sabe quais são as doenças que mais afetam os pets? A Fabiane Sabino, que é veterinária, coordenadora do curso de veterinária da Unifil, participa aqui agora com a gente para contar todos esses probleminhas de saúde que os bichinhos também têm, né? A gente tem o ser humano, mas os nossos pets também acabam tendo, né, Fabi? Exatamente. Não tem como, né, a gente não comparar os mesmos cuidados com a nossa saúde, com o nosso bem-estar, e também pensar assim sobre os nossos animais. E até porque, né, a gente sabe que como as pessoas estão cada vez mais aderindo aos pets, tem um custo, né? E por isso que até fazendo um gancho aqui com a SAF, eles oferecem tantos benefícios para que você possa cuidar muito bem do seu bichinho, né? Você quer sempre dar uma qualidade de vida. Então pense nisso quando você for ligar para o Jefferson, que está ali, ó, já está recebendo o pessoal já está mandando foto. Vai mandando foto aí que ele está prontinho para te atender. Vamos começar aqui, a gente preparou algumas telas para deixar nosso bate-papo mais interativo. A alergia alimentar, os pets também têm? Eles não é só ração têm. que eles comem? Não, na verdade até pode ter pela proteína da ração ou por algum tipo de constituinte ali daquela ração. E o interessante da alergia alimentar é que o tutor não imagina que aqueles sinais que o animal apresenta seja alergia. Seja alergia, que muitas vezes pode ser a coceira, né, que a gente fala, o prurido, problemas na pele, dermatológicos, que pode acabar tendo nesse animal devido a essa alergia. Para a gente chegar num diagnóstico de alergia alimentar, ele não é simples já, é uma consulta no médico veterinário. Então, geralmente a gente indica levar até um médico veterinário já especialista, até em dermatologia, porque é um problema dermatológico geralmente que aparece. Pode ter também diarreia, flatulências, algumas outras alterações gastrointestinais. E a gente vai fazendo, faz todo exames, né, para ir excluindo outras causas, até a gente chegar e entender se pode ser o alimentar e excluir também algumas proteínas. Então, por isso que quando você vai hoje ver, né, no mercado pet, você encontra algumas rações com proteínas diferentes de outras espécies. Tem hoje algumas que são até rações mais naturais. Existe também o tutor que pode optar em ir no médico veterinário para elaborar uma alimentação natural, que daí é uma alimentação com alimentos que você vai preparar, não é pegar a sua comida e dar para o animal, né? Tem que tomar bastante cuidado. Então, é algo que muitas vezes o tutor nem imagina que um problema de pele do animal dele pode ser isso. Alimentar. Exato. Em alguns casos, ela não chega a ser uma alergia alimentar, mas alguns animais também podem ter problemas dermatológicos, principalmente aqui nessa região, próximo ao queixinho deles, devido ao tipo de comedouro. Então, a gente pede também para evitar alguns comedores de plástico, principalmente em gato também, para não dar esse tipo de alergia, só que daí ela não é uma alergia alimentar, não é por causa do alimento. É o contato. Por causa do contato. Eles podem ter alergia a contato, tem animais que podem ter alergia até ao tipo de produto que você coloca no chão. Nossa, gente, então, é bem específico também, né? É importante ficar em cima, olhar e saber que um problema dermatológico nem sempre é um problema por causa da pele, mas pode refletir uma outra alergia, algo diferente, como, por exemplo, alimento. Ehrlichiose. Super entende. Ehrlichiose. Doença do carrapato. É esse que é o nome? Eu só deve ter lido aqui embaixo, né? Doença do carrapato fica mais fácil. Ela é, né? Assim, tradicionalmente, genericamente falada, doença do carrapato, né? Nós falamos que é uma hemoparasitose. Mas não é só Ehrlichiose, também tem a babésia também, que pode causar anaplasma, que são outras, no caso, né, da Ehrlichiose e a babésia, são bactérias que, na verdade, o carrapato, ele transmite, porque ele vai, como ele se alimenta do sangue, ele pode se alimentar de um animal que tenha essa doença, ou Ehrlichiose ou a babesiose, e aí, como ele passa por uma... a gente fala, é como se fosse uma mudança ali na fase dele, né, do carrapato, ele sai do animal, vai para o ambiente, quando ele vai para outro animal, ao picar esse animal para se alimentar, ele transmite essa doença. Então, é muito importante, e aqui aquele clichê é melhor, né? A gente fala do prevenir do que remediar, que o controle de carrapato, ele é essencial, porque depois que tem a ehrlichiose, a babesiose, principalmente a ehrlichiose, ela pode se tornar crônica. Então, esse animal ele pode não ter nenhum sinal, mas depois lá na frente vai ter, e aí você não vai conseguir, ela muitas vezes não vai ter a cura completa do... Prevenção, então, exato. Gente. Prevenção é o principal, ainda mais agora, essa época de calor, muito. Então,
é usar, né, os antiparasitários. A gente tem aí de ectoparasita, tem alguns que são de comprimido, tem outros, tem a coleira. Eu gosto bastante da coleira, principalmente tem o carrapato, tem a pulga, mas também a gente tem que pensar em algumas doenças, como por exemplo leishmaniose, que são transmitidas por vetores, né, pelos, que a gente fala, né, mosquito, na verdade não é mosquito, mas que também pode transmitir. E a ehrlichiose, a babesiose, né, a hemoparasitose, a doença do carrapato, ela é silenciosa. Você, quando vai levar no veterinário para fazer o exame, até se assusta com aquela anemia que tá, a gente chama de hemoparasitose, porque eles são parasitas que ficam na corrente sanguínea, no sangue ali, né? Por isso que a gente fala, chama hemoparasitose. Só que esse animal ele pode estar com uma anemia, plaquetas baixas, e muitas vezes... e muitas vezes foi o quê? Eu só trouxe porque ele estava meio tristinho, apático, ele parou um pouco de comer. E quando o tutor leva, ele já está precisando até fazer uma transfusão. Nossa, uma das principais causas que a gente tem de transfusão entre os animais, entre cães, é por causa da doença do carrapato. Gente, então é sério, viu? É bem Fique sério. atento aí com o seu pet, Controla. né? Controla. Insuficiência renal. Como Também. que descobre? Nossa, gente, praticamente só, né? O carrapato a gente tem outras formas, mas é a mesma coisa praticamente que o ser humano, né? Tem umas doenças bem relacionadas, alergia alimentar, insuficiência renal. Exatamente. O animal, assim, por isso que a gente fala, né? Igual eu que sou professora, a gente, desde o primeiro ano, a gente está fazendo uma medicina veterinária, porque na verdade é uma medicina mesmo, a gente tem doenças muito parecidas. A insuficiência renal, ela pode acontecer, né? De uma forma... devido à senilidade, o animal está ficando mais idoso, então ele vai tendo algumas alterações ali, né, que pode desenvolver essa insuficiência renal por causa da idade, como também devido a algumas doenças, né? Então, por exemplo, piometra, a própria uma doença infecciosa que pode desenvolver secundariamente uma insuficiência renal. Mas como que eu vou olhar meu pet e vou saber? Na verdade, o que a gente tem que ficar atento? Tá bebendo mais água, tá fazendo mais xixi. Essa urina, ela tá, assim, toda hora ele tá fazendo, aumentou a frequência, aumentou a quantidade, ela tá muito clarinha. Emagrecimento, qualquer tipo de emagrecimento. Meu animal tá comendo como ele sempre comeu, mas eu tenho percebido que ele tá emagrecendo. Insuficiência renal, a gente tem que pensar em outras doenças também, por exemplo, neoplasia. Então, verifica. A boquinha dele, um cheiro diferente, um odor que não era como antes. Então, tudo isso, né? Mas só que tem que levar no veterinário, fazer o exame. Aí, no caso de insuficiência renal, a gente vai precisar, no exame de sangue, a gente faz a função renal para avaliar, mas aí vai ter que precisar de outros exames, né? Com ultrassonografia para avaliar melhor. E o tratamento, se for agudo, ele reverte, mas se já for um paciente crônico, principalmente quando já está idoso e tudo mais, a insuficiência, quando a gente já tem essa parte renal crônica, aí a gente já sabe que não vai ter como reverter. Então, ele é um paciente renal a vida toda. Então, tem que mudar a alimentação e todos os cuidados. Que loucura, gente. Olha, claro que a gente só falou que algumas das doenças, né, mais comuns, mas existem várias, tá? Fique atento, né? Eu acho que essa se tá comendo, tá tristinho, tá bebendo mais água do que o normal, fazendo mais xixi, verifica as fezes. Então, fica de olho no seu animal. Presta atenção, alguma alteração. Perceba, eu tô colocando a comidinha, mas ele não tá comendo como antes. Então, assim, é importante a gente ter um animal, é muito mais do que só ter ele ali. É a gente observar, perceber, né? Eu tenho até alguns tutores que anotam, então eu já recebo, às vezes, que ele já traz. Tem diabetes que pode ter no animal, obesidade, por causa da obesidade, controle da alimentação. Tem muita coisa. Então, ele é uma pessoinha, mais ou menos. É um ser, assim, né, que é um ser irracional, mas porém, porém apesar que de irracional não tem nada, muitas vezes os bichinhos são tão inteligentes, né? Olha, muito. Gente, então, até o sentimento da gente, eles entendem. Quando a gente tá triste, eles ficam lá perto da gente. Não tem cachorro, mas eu tenho da minha irmã, já tive, eu sei como que é. Cão e gato, assim, então fica de olho, o amor, ele tá ali também, nesse cuidado. Fabi, muito obrigada, pelas informações aqui. Até uma próxima. Até, tá bom? Um beijo pra você.